sentimento religioso que datou o fim do mundo. Datou o fim do mundo. Na verdade, ficou todo o planeta naquela expectativa, né? Porque o planeta então ficou naquela expectativa. Porque de fato, o ser humano comum, como eu, como vocês, deseja, almeja que haja uma mudança nessa terra. Então, naturalmente, independente do credo religioso, o ser humano, em sua esfera de vida, eles almejam alguma mudança na terra. Então ficou aquela expectativa no ar. Será que vai realmente findar o mundo e tal, e Jesus vai restaurar? Ele é bem específico em dizer o seguinte, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então vejam, queridos, Deus na sua essência divina, como Deus, Ele não está preocupado em matar a curiosidade das pessoas. Deus não está na sua essência como Deus, como divino, para matar a curiosidade das pessoas, ou falar para as pessoas, dizer para elas, olha, eu vou vir tal dia, eu vou vir tal época. Deus não tem esse interesse. Não existe esse interesse bíblico da parte de Deus de matar a curiosidade do ser humano com relação à sua volta, à sua vinda, a todo o contexto escatológico. Portanto, da mesma maneira que nós temos essa expectativa, os apóstolos também tinham essa expectativa. Porque eles estavam perdendo o mestre para uma nova função. Então, Jesus estava deixando de ser Messias e ia ser agora um intercessor, como ele é até hoje no céu, por cada um pecador aqui da terra. Agora, essa curiosidade dos apóstolos de saber quando sucederia, né, a vinda dele, a consumação dos séculos, Jesus ele responde positivamente. Aí nos versos seguintes vocês têm alguns sinais, mas a resposta cabal para essa pergunta está no capítulo 25 de São Mateus, e vocês conhecem essa passagem. E eu quero ler um pouquinho dessa passagem para vocês. Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja, eu vou pontuando aqui algumas coisas, porque para a gente não misturar muito. Mas o primeiro verso diz que o reino do céu será semelhante a quantas virgens? Então, eu posso responder para vocês categoricamente que o reino dos céus está em você. Ou seja, não está em você, desculpa a expressão, é você. Agora, depende de como você é. Porque o céu, ele é diferente. Então, se aqueles que desejam, que almejam e que tem essa expectativa da breve volta de Jesus, se ele de fato anseia isso mesmo, então ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Portanto, aqui diz, olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com quem? Com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias
disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Veja, que coisa interessante. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Queridos, há muitos pontos aqui teológicos importantes a ser discutido, mas eu não quero esgotar aqui as minhas palavras, nem o tema das 10 virgens. Mas eu quero pontuar apenas a resposta que Jesus dá para cada um de nós. Por exemplo, quando os apóstolos dizem quando sucederão, ele diz: é simples. O reino do céu é você. Agora, Jesus estava dizendo em outras palavras assim: você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Agora, eu pergunto, os dois grupos aqui estavam preparados, sim ou não? Tem certeza disso? Estavam o quê? Estavam preparados. Os dois grupos estavam preparados. Agora, segunda pergunta: um grupo estava mais preparado do que o outro? Sim. Agora sim. Muito bem. Aqui está a resposta de Cristo. Então, aqui está a resposta de Cristo. As prudentes, elas tinham uma reserva de quê? De azeite. Então, essa reserva, queridos, é exatamente as palavras do apóstolo São Paulo: vigiar sem cessar. Então, se você é um curioso, é um expectante, é um espectador, desculpe, da breve volta de Cristo, você não tem que estar preocupado com data. Porque o reino do céu é quem? Em quem corresponde o reino dos céus? Em você e em mim. Então, se o reino do céu corresponde, que é a minha pessoa, isso significa uma coisa muito séria. Significa que eu e você precisamos estar preparados. Amém. E não é como esse primeiro grupo. Eles estavam com azeite também. Eles tinham lâmpada. No entanto, eles não tinham reserva de lâmpada. E aqui há um adendo. Por exemplo, outro dia a gente assistiu uma reportagem. O indivíduo saiu do carro no trânsito e matou outro de soco.